Outro ponto bem interessante é a inveja de Saul, a inveja que Saul tem sobre Davi, a inveja dele de Davi. Em 1 Samuel 18:9 diz o seguinte: daí em diante Saul olhava com inveja para Davi. Quando as pessoas começaram a olhar a Davi e dizendo que ele era incrível, tal. Eu não até separei esse verso, mas é um verso que as pessoas elas dizem, né? Olha como que Saul ele foi grande, mas Davi ele é maior. Então Saul ele começa a olhar com inveja. Esse mesmo tipo de inveja, ela entrou no coração de Satanás, tá? Porque quando há toda essa revolução, a queda dos anjos, etc., foi depositada a esperança naquele que é o Messias, aquele que é Jesus. Porque nele foi demonstrada a compaixão, o amor pelos irmãos, e ele aceitou o desafio, inclusive, do sacrifício, de se fazer sacrifício, de ser esse Messias, de se colocar nessa brecha. Isso é muito importante, muito interessante. Tá? Já Satanás, ele é o contrário, ele é o causador de todo esse assassinato, da queda dos anjos, e ele teve, e até hoje tem, inveja total daquilo que é o Messias, do poder dado ao Messias. Tá? Isso é muito também importante vocês entenderem esses tipos de paralelos. Outro ponto é sobre Saul, né, ele ter esse medo de Davi. Vocês se lembram daquela passagem em que Saul ele entra dentro de uma caverna e Davi ele tinha a chance de ceifar a vida de Saul, mas ele apenas retira um pedaço da roupa de Saul para mostrar que ele teve misericórdia, o poupou, né, naquele momento. Isso é a mesma coisa que Deus está fazendo e que o Messias ele faz com Satanás. Ele não está eliminando a Satanás nesse momento. Vocês entendem por que ele está sendo poupado até os dias de hoje? Para que se manifestem os filhos da luz, ou seja, nós, venhamos a nos arrepender e sermos ressuscitados pelo Messias, e a justiça se cumpra, e todos os seres celestiais observem isso. Então o Messias ele é misericordioso até nesse sentido. Tá? Satanás será cobrado completamente por toda a eternidade, mas Deus o Pai ele está poupando por enquanto a Satanás nesse sentido. Tá? Então a gente consegue ver muito disso. Principalmente também a questão de Saul tentar matar Davi para continuar reinando. Nós vemos isso em 1 Samuel 18:11 que diz: e atirou dizendo: encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes. Ou seja, Saul tentou matar a Davi para continuar reinando. Satanás ele quer esse reino supremo ainda. Ele quer a morte do Messias. E por isso que quando Jesus se entregou como sacrifício, Satanás ele pensou que ele estava vitorioso. E como havia uma promessa de que ele viria no futuro, tá? Então Satanás ele sempre ficou buscando corromper a linhagem do Messias e matar a esse menino para que ele não viesse a nascer. Por isso tem a questão de Herodes, comparado também à questão do dragão vermelho de maneira profética, aquele que queria devorar o filho, né, da mulher. E isso é muito interessante, muito importante a gente entender. São paralelos que são inegáveis em relação a Saul, né, e com Satanás e Davi com o Messias. Davi ele lidera pessoas. Quando fala em 1 Samuel 22:2 diz: também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, e os endividados e os descontentes. E ele, ou seja, Davi, se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele, um número simbólico de 400. O número 400 é o número, a letra Tav. Né? Jesus ele diz: eu sou o Aleph Tav, ou seja, eu sou o princípio e o fim, né? O Alfa, Ômega. Ou seja, Jesus ele se torna esse líder. Jesus ele tem dom para ser líder. Aquele que é pastor, ele tem dom para ser líder. Já Satanás ele não tem esse tipo de dádiva a ser um líder. Ele seria um administrador da fertilidade, da energia de Deus, mas ele não era para ser esse pastor. É tão assim que em Zacarias e também temos a passagem no Novo Testamento onde Jesus é comparado ao bom pastor. Mas Satanás é aquele mercenário
que quer acabar com tudo isso, né? Que ele não tem amor nas ovelhas, ou seja, não tem amor nos irmãos. Todos esses são paralelos muito interessantes quando nós comparamos as figuras completamente opostas de Jesus e Satanás. Então, esse é uma espécie de resumo, tá? Em relação a Davi e Satanás. Agora vamos fazer outros paralelos aqui, para não ficar muito cansativo, mas eu vou já tentando apressar um pouco. Sobre a história, a estrela da manhã. Tá? Essa estrela da manhã é onde aqueles que são da sabedoria hiperbórea, né, são ocultistas, eles fizeram uma associação de Jesus ser supostamente Lúcifer e Lúcifer supostamente Jesus. Né? Isso é um equívoco terrível, um equívoco grande. Né? Mas por quê? Por que eles fizeram isso? Nós sabemos da citação de Isaías 14, do verso 12 ao 17, que diz o seguinte: Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, né? O termo Lúcifer, tá? Lucifer, em latim, ele significa filho, estrela da manhã, tá? Atribuído, inclusive, muito à estrela Vênus, tá? Então, com o tempo, esse tipo de tradução, ela se tornou uma espécie de nome, tá? Então não quer dizer que Satanás ele se chamava exatamente Lúcifer, tá? O termo em hebraico Heilel, né? Mas está ligado a isso, tá, pessoal? Então não significa que seria exatamente o nome dele. O nome dele é colocado no primeiro livro de Enoque, Gadriel. Já depois de sua queda, ele é comparado ou chamado de veneno de Deus, que seria transliterado para nós de Samael, tá? Ou em algumas partes da Bíblia, nós também vemos a comparação com Azazel. Tá? Essas são terminologias dadas a Satanás. Ou simplesmente serpente, Nahash, também é o termo de Satanás. Mas voltando, como caíste desde o céu a Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. Tá? Então aqui ele está comparado a essa questão desse filho da alva, a essa questão da estrela, a estrela da manhã. Tá? Mas é interessante que Jesus, em Apocalipse 22, verso 16, diz o seguinte: Eu, Jesus, Yeshua, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. O Messias, ele tem esse título agora. Né? Então a gente consegue perceber que Satanás ele tinha esse título, mas agora Jesus tem esse título. Então, alguns, tristemente, por não entenderem a questão que Jesus ele toma a frente, toma esse lugar agora de Satanás, tá? Eles acabam confundindo e fazendo esse tipo de leitura bem rasa e achando que Jesus seria o próprio Lúcifer de antes. Mas não, não tem nada a ver, tá? Ali é Satanás que tinha esse título, mas caiu, e agora Jesus ele detém esse título, esse poder. Vocês estão percebendo que todos esses títulos Satanás ele possuía, mas Jesus ele também os possui no lugar. Tá? Exatamente como a questão dos primogênitos que eu já falei aqui, igual o exemplo também de Saul e Davi, tudo isso são paralelos irrefutáveis. Eu sei que vocês, pastores, quando ouvem isso que eu estou dizendo, vocês podem surtar, podem às vezes falar assim, não é possível. Jesus para mim sempre foi o primeiro. Tá? Mas quando você faz a pesquisa, o estudo, tá? E coloca isso em harmonia e respeita esses paralelos, você vai entender realmente que a Escritura está nos demonstrando algo diferente, mas algo inclusive lindo e incrível, onde a questão não é ordem de nascimento, mas a honra e a humildade que você adquire, tá? Através a humildade, através a honra que você adquire através da humildade que você demonstra. Tá? Então você é exaltado. A Escritura fala muito dessa questão de exaltar alguém. Em Apocalipse 2, o verso 26 ao 29, diz o seguinte: E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro. Como também recebi de meu pai, olha só, como também recebi de meu pai. Né? E aí ele diz: E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então fica muito claro que o Messias ele recebe, tá, essas coisas do Pai, e aí ele promete a estrela da manhã, o poder. Tá? Tudo isso está ligado, quando você estuda a estrela da manhã, está ligado a Vênus. E Vênus era uma entidade feminina no mundo
pagão, mitológico, nós conseguimos conectar ela com aquilo que seria a entidade feminina que faria o papel de esposa de Satanás. Assim como o pai possui a Ruach HaKodesh como parte criativa, Satanás ele possui uma entidade feminina macro que o ajuda, que o auxilia a que os Néfilins, a que os seres malignos venham à Terra. É por isso que a Escritura chama a essa entidade de mulher, de prostituta, de meretriz, ligada à Babilônia. Compreendem agora os paralelos? Como eles se encaixam perfeitamente? O porquê dessas figuras serem ou masculinas ou femininas? Tá? Isso aqui é a elucidação de todas essas passagens, tá, pessoal? Olha agora o paralelo de serpente. Até mesmo o paralelo de serpente existe. Tá? É muito interessante. Nós sabemos que Satanás, quando nós pegamos o Apocalipse 12, verso 9, ele nos elucida quem é a serpente do Éden. Né? Porque até hoje o pessoal está pensando que é um bichinho escamoso. Lá diz, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo, e ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Tá? E olha que interessante, aqui esses anjos foram lançados com Satanás. Naquela passagem lá do início de Apocalipse 12, existem terça parte de anjos que são arrastados pela cauda do dragão. É ele que arrasta. Tá? Aqui é Satanás que é lançado, tá, para fora da região celestial, junto com outros anjos. Vocês estão entendendo a diferença dessa passagem da outra? Tá? E ele é o quê? Essa serpente. E é interessante que Jesus, em João 3, verso 14 a 18, diz o seguinte: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito no Filho de porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então aqueles que não creem nele, né, não conseguem herdar essa salvação que Deus lhe deu de Jesus vir a este mundo. Mas o interessante é que ele se compara a essa serpente levantada no deserto. Naquela estaca, tá, de bronze, há uma serpente de bronze feita ali, né, e ela é levantada. E é interessante que Jesus se compara justamente com uma serpente. Por quê? Porque a Escritura fala que ele veio e tomou natureza de pecado, essa natureza nossa de pecado, que está vinculado ao quê? Por que natureza de pecado? Vinculado a um gene maligno que adentrou no gene humano. Todos nós temos esse gene de pecado em nós, pelo menos um pouquinho. Tá? Os filhos do maligno, eles são seres espirituais que já vêm aqui, então já são condenados, e eles precisam, claro, de uma compatibilidade genética maior para que venha suportar esses seres nascidos aqui em carne. Mas o que eu quero dizer aqui, todos nós temos essa questão dessa natureza de pecado herdada já desde o Éden, por telegonia. Se vocês querem saber mais sobre isso, assistam todas as lives passadas, não tem como alargar muito e alongar muito isso aqui, porque senão a live não tem fim. Tá? Mas isso é uma questão que se herda, tá? De natureza, de pais para filhos. No caso, a primeira mãe, tá? Eva, ela teve o contato com Satanás, então parte dessa natureza maligna permanece no gene humano até o fim dos tempos. Tá? Então isso é muito importante vocês entenderem. Por isso que Jesus faz essa comparação dele com serpente, que é uma figura maldita, né? Que nós entendemos que simboliza Satanás, os serafins. E então a gente consegue entender até mesmo o paralelo de serpente. Tá? Ambos são sacerdotes. Também sugiro que assistam uma live que eu coloquei, tá? O sacerdócio de Satanás e o segredo da primogenitura, tá? De Jesus e Satanás. E lá eu explico como podemos saber que Satanás era um sacerdote e o que ele fazia, tá? Mas a princípio eu coloco aqui que as pedras afogueadas que fala que estavam na veste, tá? Nas vestes de Satanás, elas são pedras paralelas as pedras que ficavam nas vestes dos sacerdotes levitas. A diferença é que Satanás possuía 9 pedras e a base de ouro. E os sacerdotes levitas tinham 12 pedras e a base de ouro. Eles tinham 3 pedras a mais.
Eu até tenho no Telegram um estudo muito interessante que as 3 pedras que Satanás não possuía são pedras que traçam uma questão profética ao Messias. É profundo demais, é muito interessante. Então, a gente consegue entender isso e Jesus, ele é o sacerdote, o nosso sumo sacerdote. Isso que é interessante. Existia, inclusive, uma questão na cultura hebraica onde se entendia, tá? A gente não consegue ver isso exatamente na própria escritura, mas isso é de conhecimento de várias pessoas, que havia esse sumo sacerdote e havia um outro que ficava aguardando se ocorria algo com esse primeiro sacerdote. Se ele ficava em pecado e o sino que ficava ligado, o sinete, tá? Inclusive Satanás ele possui um sinete, ele é chamado de sinete da perfeição. Olha que interessante. E ele possuía uma espécie de sino onde ele fazia o som e badalava, e as pessoas sabiam que o sacerdote estava ali no Santo dos Santos fazendo sacrifícios. Ele estava vivo, não tinha sido consumido pelo Eterno. Olha que interessante. Então se sabia que quando esse som parava, é porque esse sacerdote estava em pecado, ele entrou em pecado, e havia uma corda onde estava amarrada ao corpo desse sumo sacerdote. Então ele era puxado, tá? Porque ninguém poderia entrar lá. E aí esse outro sacerdote assumiu o lugar dele. Olha que paralelo incrível quando nós traçamos isso e entendemos isso com o Messias, com Jesus. Satanás ele foi um sacerdote que tinha esse controle, mas ele foi consumido. Em Ezequiel, em Isaías, fala que um fogo consumidor, né, que o deixou em cinzas. Satanás está deitado em leito de vermes, né, ele foi humilhado. Então a mesma coisa ocorreu, tá? Quando ele profanou as coisas do Eterno, ele foi lançado dos céus e Jesus ele assume hoje esse sumo sacerdote. Então Jesus ele tem uma linhagem hoje, né? Ele está ligado a formar seres através do seu sacrifício e a compra disso com o nosso corpo da ressurreição. Ele está ligado ao quê? Ao sumo sacerdócio, é uma linhagem de reis e sacerdotes. Vocês estão compreendendo que interessante isso? Que profundo também isso, né?